Será que o problema é o Brasil? Será que o problema são os brasileiros? É a política? É a cultura? Ou a falta dela? É o ambiente? É o país que você nasceu? Se você mudar de país, tudo vai mudar. Você vai estar num país mais rico, com mais cultura, com mais oportunidades, e aí sim você vai ser feliz. Isso é uma dúvida e é uma crença que muitas pessoas carregam dentro de si. E eu já tive muito isso também. Hoje a internet ela possibilita que você veja um escopo muito maior como as pessoas criam a realidade, o que está dentro das pessoas, o que elas pensam, o que elas sentem, porque qualquer um pode ligar uma câmera, gravar um vídeo e postar nas redes sociais. Seja em todas as plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, enfim. E isso é muito interessante, porque através disso você consegue ver padrões que se repetem. Eu acompanhava há um tempo atrás muitos canais de pessoas, de brasileiros que se mudaram para o Japão. Eu gosto sim da cultura asiática como um todo, Japão, China, Coreia do Sul, Tailândia. Eu acho diferente, eu acho interessante. E eu acompanhava muito vários canais de brasileiros que se mudavam principalmente para o Japão. E primeiro que para se mudar, né, para morar no Japão, né, a forma mais simples, mais fácil, mais comum é você ser descendente de japonês, né, ou casada com descendente. E aí, pelo fato de você ser casada ou ser descendente, você tem o direito de morar lá, de trabalhar, né, documentação, você vai para uma empreiteira, enfim. E 99% das pessoas, né, pelo menos aquelas que gravavam vídeos, mas aquelas que gravavam também, aí você vê os comentários, né, das pessoas que moram lá e dos brasileiros aqui também que reagiam a esses comentários, né. E era sempre a mesma história. A pessoa, ela vê o Brasil como um país ruim, que não tem oportunidade, que nada dá certo, que você não prospera. Porém, o Japão é um lugar onde as pessoas têm cultura, é um país de primeiro mundo. Então, se a pessoa se mudar para lá, tudo vai ser diferente. A vida vai ser, os sonhos vão se realizar. E aí a pessoa se muda, chega no país, acha tudo interessante, diferente, o ambiente, ou seja, né, uma outra realidade. Porém, 6 meses depois, essa mesma pessoa que reclamava do chefe aqui no Brasil, que reclamava da empresa, que reclamava de tudo, ela está reclamando lá. E o chefe do Brasil não é o mesmo do Japão. A empresa do Brasil não é a mesma empresa do Japão. O seu colega não é o mesmo, porém o padrão se repete. E aí as pessoas gravavam vídeos falando mal dos japoneses, falando mal das empresas, reclamando que os filhos estavam sofrendo bullying nas escolas. Tinha uma moça que uma vez assisti um vídeo que ela foi esquiar e ela sofreu um acidente, né? Ela foi esquiar, sofreu um acidente e ela se machucou e ela foi pro hospital e ela foi, segundo ela, foi mal atendida pelos médicos, pelos japoneses ali. E ela fez um vídeo contando tudo o que aconteceu, assim. E eu acompanhava muito isso, assim, e pra mim aquilo ali era a realidade mesmo, né? Realmente, é isso, é difícil mesmo. Realmente vai ser duro, realmente você vai ser humilhado, você vai sofrer com preconceito, caso saia para um outro país,
caso vá morar para um outro país, porque é assim mesmo. Até que eu encontrei um canal de um casal que fez o mesmo sistema. Eles foram pro Japão, primeiro eles começaram a gravar a vida deles antes de sair daqui. E toda a viagem, como que eles chegaram lá, o trabalho, como que era o trabalho, como que era a vida e não sei o que, todas as coisas. Mas eu nunca vi eles reclamando. Nunca vi eles reclamando da empresa, reclamando do chefe, reclamando pelo fato de não ter carro, ter que andar de bicicleta, do calor, da chuva. E o que aconteceu? Faz, eu acho que uns 4 anos que eles estão lá. E eles já conseguiram sair da fábrica, né? Porque a maioria dos brasileiros que vai pra lá vai trabalhar em fábrica, né? E é diferente o horário. Lá no Japão é normal você trabalhar 12 horas por dia e ainda fazer hora extra. Então geralmente as pessoas trabalham 14, 16 horas por dia. E eles nunca reclamaram, né? E mostrando a vida deles e tal. Aí passou um tempo, né? Eu fiquei um tempo sem assistir. Aí passou um tempo, depois quando eu voltei a assistir de novo, a moça já tinha saído da fábrica porque ela conseguiu representar algumas empresas, fazer propagandas para lojas de roupas, enfim, de seguro, enfim, um monte de coisa legal. E o rapaz ainda estava trabalhando. E passou mais um tempo, né? Eu fiquei sem assistir, aí eu voltei a assistir de novo, um tempo depois. O rapaz tinha saído da fábrica e os dois estavam trabalhando 100% da internet. E aí, quando você começa a assistir um determinado conteúdo, a internet vai te jogando aquilo, mais coisas daquilo, né? E começou a me aparecer de novo vídeos de pessoas que moram no Japão há 8, 10, 20 anos e tem o mesmo problema, reclamando do chefe, reclamando da empresa, reclamando de tudo. E eles com 4 anos conseguiram sair da fábrica, estão vivendo da internet e fazendo coisas incríveis. E mudando a vida das pessoas também. E uma coisa que eu achei muito interessante, e eu deixei de acompanhar os outros canais e comecei a acompanhar, né? Não acompanhava direto, mas quando eu ia assistir, eu assistia o canal deles. E esse rapaz teve. E isso eles trabalhavam na fábrica ainda, os dois. Teve um vídeo que ele tava fazendo um. Não lembro o que ele tava fazendo. Ele tava explicando alguma coisa e ele falou assim: gente, temos que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, porque os nossos pensamentos e emoções criam nossa realidade. Aquilo resumiu tudo pra mim, né? E 4 anos depois, eles conseguiram viver do sonho deles, que é da internet. E é muito interessante que eu já vi vários brasileiros em vários lugares, em vários países, que sofrem preconceito, que não recebem salário. Sempre eu ouvi de uma moça, era um story, assim, era um Reels, né? Eu nem sei, o canal da moça apareceu assim que ela, acho que ela foi pra Itália e ela foi trabalhar, acho que na casa de alguém, não sei como que era. E aí o patrão dela tinha combinado um valor e chegou na hora não era e não queria pagar ela. E como ela era imigrante, ela não tinha direito de chamar a polícia, alguma coisa, enfim. Porque se chamasse ia ser deportada. E, gente, tudo isso só mostra aquilo que está dentro de você. Você pode se mudar para qualquer país que você quiser, você pode se mudar para. Enfim, não importa. A empresa que você vai trabalhar vai ser a mesma, o chefe vai ser o mesmo. Não a mesma pessoa, não a mesma empresa, mas o ambiente vai ser o mesmo. Os problemas serão os mesmos. E você vai sair reclamando do Brasil quando você chegar lá. Você, 6, 7 meses, você vai reclamar do país que você está. Teve um outro. Aí foi uma matéria, acho que na BBC que eu vi,
de brasileiros que estavam sofrendo preconceito, era acho que na Irlanda do Norte. E aí tem um brasileiro que os irlandeses acharam ele na rua lá, ele tava fazendo entrega e surraram ele, quebraram a perna dele e tal e tudo. E aí o repórter foi entrevistar ele falou, eu saí do Brasil por causa da violência e cheguei aqui. Nunca sofri isso lá e cheguei aqui e aconteceu. Porque, gente, não tem como. A sua mente, suas emoções criam a sua realidade. Então o problema não é o Brasil, o problema não é o Japão, o problema não é a Suíça, o problema não é a Irlanda do Norte, a China, a Rússia. O problema é você. Só que a solução também está dentro de você. Né? Como esse casal, né, que vive hoje da internet, né? Eu nunca vi eles reclamando. Óbvio que eles tiveram desafios, óbvio que eles tiveram perrengues, mas nos vídeos que eu assisti, nunca tinha reclamação, nunca tinha. Era sempre gratidão, sempre uma forma leve. De todos os canais assim que eu vi, acho que só uns três que escaparam assim. Aí teve uma moça, hoje ela não faz mais vídeo. Ela ficou, isso no Japão também, ela ficou 10 anos trabalhando em fábrica. E ela disse que era assim, né? Ela reclamava do chefe, reclamava da fábrica, reclamava de tudo. Até que ela pensou, bom, e ela se relacionou com um japonês, teve filho com ele. Aí não deu certo o relacionamento, se separou. E aí ela pensou assim, caramba, eu estou 10 anos trabalhando na fábrica. E se eu não fizer nada, 10 vai virar 20, 20 vai virar 30. Aí ela começou a aprender japonês. Ela começou a trabalhar acho que no McDonald's, alguma coisa assim, pra ela aprender a língua, né? E, e dali ela foi aprendendo, né? Foi praticando. Era difícil porque ela tinha que trabalhar meio período num lugar, meio período em outro. Ela não ganhava o tanto que ela ganhava na fábrica. Então ela passou um tempo assim, limitada, né? Naquilo que ela podia comprar, aquilo que ela podia fazer. Mas exercitando o japonês, até que ela conseguiu ser mais fluente e aí ela começou a trabalhar como intérprete nas fábricas. E aí ela fez o vídeo, né, falando, né, que o quanto que as pessoas reclamam, o quanto que as pessoas são ingratas, e que ela era também, né? E o vídeo, ela fala também, daí como ela acompanhava a TV japonesa, né? Ela fala das pessoas de outros países que por saber falar o japonês, tem oportunidades dentro do Japão. Só pelo fato de falar o japonês. Né? Então, a pessoa brasileira vai lá, acha que é só trabalhar em fábrica e fica 10, 20 anos, isso ela falando no vídeo, né? 10, 20 anos, não se interessa nem aprender a língua, aí lógico que vai ficar trabalhando em fábrica. Cara, que não tem problema nenhum se trabalhar numa fábrica, né? Não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que foram pra lá com outros sonhos, né? E daí como não alcançam, aí, né, vem a reclamação. E nesse vídeo que ela fez, ela colocou uma thumbnail meio provocativa, assim, como se ela fosse reclamar da fábrica, né? E quando ela falou aquilo ali, e que as pessoas tinham que acordar, quem tivesse um sonho tinha que correr atrás do sonho, se fosse aprender o japonês, se fosse fazer alguma coisa, ela recebeu muito hate no vídeo, nos comentários. E esse casal a mesma coisa, recebeu hate, né? E então, assim, de tudo que eu acompanhei, eu acho que só uns três canais, assim, que se salvam disso, sabe? Porque o resto, gente, é só gente reclamando, só gente limitada, né? E isso só prova que o que cria a sua realidade é aquilo que você sente. E não importa o lugar que você esteja. Né? O Neville falava sempre que a imaginação cria a realidade. Né? Ele falava que você tem que cuidar daquilo que você pensa e sente manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Teve uma palestra que ele falou, né? Se você se sentir mal, se você se sentir pobre, se você se sentir escasso, humilhado, eu vou te dar uma bronca. Mude esse sentimento e não deixe que ele fique mais tempo do que ele precise. Falando é fácil. Colocar em prática é um desafio. Mas, se você não colocar em prática, você vai, daqui a um tempo, entrar no mesmo ciclo que você está. Coisas ruins vão continuar acontecendo, assim como essas pessoas que se mudam
para outro país, achando que o problema é o Brasil, achando que o problema são as fábricas, achando que o problema, as fábricas do Brasil, as empresas, achando que o problema são os impostos, é a política, a economia. E não, gente, não é. O problema está em você. Só que você é o problema e você é a solução ao mesmo tempo. Então, quando você entende isso, você começa a transformar a sua vida de fato, a mudar a sua realidade, a mudar as suas emoções, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a se colocar no estado de alívio, no estado do desejo realizado. Você só muda a sua vida se você mudar por dentro, primeiramente. Primeiramente você muda por dentro. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Bashar e uma pessoa fez uma pergunta: como que eu mudo, como que eu faço com a questão do medo para ir para o próximo nível? Como que eu tiro o medo de mim para eu progredir para o próximo nível? E o Bashar falou assim: você não muda o seu medo. O medo é um mensageiro trazendo a carta para você. Você pediu isso e o mensageiro está trazendo a carta para você. É como você comprar algo na internet, né? Na Shopee, no Mercado Livre. Você comprou, dali um tempo vai chegar na sua casa. Né? O entregador vai entregar na sua casa. O medo é a mesma coisa. Você pediu aquilo, você vibrou, você frequenciou. Mas ao mesmo tempo que você está recebendo medo, sentimento de medo, sentimentos de fracasso, de angústia, é a oportunidade de mudar. Porque é como se o medo estivesse dizendo: é aqui que você está vibrando. Se você quiser uma vida diferente, você tem que vibrar em outra frequência. Elevar a sua vibração. Por isso que a frase as circunstâncias não importam, ela é verdadeira. Né? Isso aí que eu acabei de contar para vocês das pessoas que se mudam do país, reclamam do país e quando chegam lá, depois de um tempo começam a reclamar, é isso. Mudou-se, a circunstância mudou, o país mudou, a fábrica mudou, o chefe mudou, o colega mudou, mas o ciclo continua. Eu sempre uso a frase, né? Não é esforço, é disciplina. Então não é pelo esforço que você vai mudar a sua vida, é pela disciplina. Você vai continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, trabalhando, estudando, se dedicando, mas sem querer alterar fora. Sempre dentro. É sempre o interno que você precisa mudar. Esqueça o externo. Esqueça as circunstâncias. O medo, se ele vier, é uma oportunidade para você mudar. A ansiedade, a frustração, é uma oportunidade para você frequenciar. Nós somos seres de energia, vibrando a todo momento. A gente vibra de manhã, de tarde, à noite. A gente vibra enquanto está dormindo, enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo tudo. Então é uma oportunidade de mudar os seus hábitos, mudar a sua frequência todos os dias. Todo dia você acorda zerado e todo dia você precisa alterar a sua energia e a sua emoção. É um trabalho diário, é um trabalho que precisa ser feito todos os dias. Não existe sábado e domingo para frequência, não existe feriado, não existe nada. Emoção, pensamento, sentimento é todos os dias que você precisa trabalhar. Vai deixar de ser um desafio quando se tornar um hábito. Aí você vai frequenciar com mais leveza. Você vai chegar no estado de alívio com mais leveza. Você vai chegar no estado do desejo realizado com mais leveza. Então, espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha ajudado também. E até a próxima.